em mistério. Aí que eu ficava mais assombrado ainda. E o pastor começava a pregar a palavra de Deus, que Jesus estava voltando, que tinha que se converter e tal. E pessoas passavam na rua, pastor. Pessoas passavam na rua e caíam endemoniados lá do lado de fora. Tamanha era a unção que havia dentro da igreja. Caía endemoniado lá do lado de fora e vinha se arrastando, nadando que nem cobra na poeira e entrava dentro da igreja. Pastor não descia de púlpito para expulsar demônio, não. Aquelas irmãzinhas que naquele tempo eram as havaianas, com aqueles chinelinhos, moravam tudo no sítio, vinha com os pés tudo cheio de poeira. Vinha com o pé tudo cheio de poeira, elas levantavam e lá expulsavam o demônio, pegavam aquela pessoa, colocava sentada, ele ouvia a mensagem, no final do culto, levantava as mãos, aceitava Jesus e era liberto. Aleluia. Coisa tremenda. Coisa tremenda. Era coisa maravilhosa. Tinha poder de Deus. A gente via coisas acontecer, milagre. Eu tenho um irmão que nasceu tudo torto. Os pés dele eram virados para trás, o calcanhar para frente e os dedão para trás. O outro era grudado aqui. E o médico falou para minha mãe, falou assim, quando ele completar 5 anos, a senhora tem que trazer aqui para nós quebrar o pé dele, tentar virar e engessar de novo. Minha mãe falou, nada, vou levar no médico dos médicos. Levou no pastor. Levou não, porque o pastor visitava no sítio, né? Mandou avisar, o pastor foi lá no sítio, porque minha mãe estava de dieta, não podia sair. Foi lá, ungiu, colocou as mãos e começou a orar. Ele orando, o menino esticando os pés. Esticando. Os pés ficou normal. 5 anos, com 5 anos de idade, porque quando um missionário que começou o trabalho lá em Arizona, a família do meu pai era tudo envolvido com espiritismo, com macumba, com benzimento e tudo quanto essas coiseiras. Demônio lá tinha de sobra. E engraçado que a família do meu pai, eles foram ganho para Jesus e culpa do demônio que pegou uma das minhas tias. Aí falaram para o meu pai que na cidade tinha um benzedor que era coisa tremenda. Tinha começado um trabalho lá e era coisa tremenda, não era benzedor, era um pastor. Foi lá, chamou meu pai barbudo, que estava fazendo promessa de quaresma, que não rapava a barba. E os irmãos falaram assim, mas missionário, o senhor vai com esse homem, o senhor nem conhece. Não, eu vim aqui para fazer algo de Deus, eu vou. Foi lá, expulsou o demônio, ganhou a família toda. Só não ganhou meu pai, que até hoje ainda está lá, indeciso. Só não ganhou ele. E nisso a minha mãe foi também, com 5 anos aí, Deus usou aquele missionário falando com a minha mãe de que eu seria ainda pastor de rebanho. Eu tinha o que? 5 anos, não tinha 5 anos ainda, seria pastor de rebanho. Irmão, depois que ele falou, não passou, acho que nem 3, 4 meses, o que aconteceu? Eu morri, envenenado. Minha mãe catou, levou lá, fez igual a mulher que foi lá no profeta. Eu não pedi filho para você. Você está querendo brincar comigo? Teu filho agora para tirar? Chegou lá e falou para ele, olha, não falou que ia ser pastor? Falou, se Deus falou, está falando. Aqui o médico falou que está morto. Eu disse, mas meu Deus falou. Levantou para cima, orou, e hoje eu estou aqui bonito. Que nós lemos, irmãos, nós lemos aqui, veja bem, portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Israel estava vivendo uma crise espiritual tremenda. Israel havia abandonado o caminho.
e havia se associado ao mundanismo, estava vivendo as mesmas práticas do mundo. Israel, ele nunca deixou de proferir a Deus, mas no entanto ele se desviava e ele queria trazer para dentro dos seus cultos o misticismo pagão dos povos lá fora, e Deus não aceita isso. E Deus, nós vemos que nos versículos anteriores, no versículo de número 11, ele fala assim: olha, eu já subverti alguns de vocês, eu já tratei com alguns de vocês, mas no entanto vocês continuam da mesma maneira. Então eu vou falar uma coisa para vocês, e ele diz aqui: porquanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Deus está dizendo: olha, estou avisando, se prepare, porque vou entrar em juízo com vocês. Se prepare. Deus está falando para eles da seguinte maneira: não tem mais retorno, não tem mais retorno, eu vou entrar em juízo com vocês. Se preparem para encontrarem com o Senhor teu Deus. Aqui está falando de uma preparação, irmãos. Uma preparação para encontrar com o Senhor teu Deus. Nós vimos lá no livro do profeta Isaías, quando Isaías, profetizando, ele convida o povo, ele fala assim: venha, apresente as vossas testemunhas, porque eu vou contender com vocês. Apresente as vossas testemunhas, apresente as vossas desculpas. Irmãos, apresentar as nossas testemunhas, nossas desculpas para alguém que nos conhece melhor do que nós. E agora ele está falando aqui através de Amós. Ele falou: vocês estejam preparados, porque eu vou vir, eu vou ter um encontro com vocês. Eu vou ter um encontro. E a palavra aqui, como o profeta está dizendo, ele está aqui sendo categórico. Ele está frisando: não vai ter mais outra opção, porque eu já tratei com alguns de vocês, já subverti alguns de vocês, e no entanto vocês permanecem na mesma posição. Então agora estejam preparados para poder encontrarem comigo. O Senhor está dizendo: mandei os meus profetas, mandei os meus mensageiros, mandei os meus atalaias para poder proferir a palavra, para poder falar com vocês e trazerem de volta para o caminho, mas no entanto vocês não deram ouvido. E a coisa é tão séria, a situação em Israel estava tão séria, que Deus teve que tirar o profeta lá do reino do sul, de Judá, lá da cidade de Tecoa, e mandar para o reino do norte, porque já está, até os profetas do reino do norte já haviam se corrompido, já estavam corrompidos, e Deus tirou do reino do sul e mandou lá, para poder avisar: olha, estou mandando aqui avisar. Ainda falaram para ele: olha aqui, Amós, dá um jeito, some daqui, aqui não é sua terra, aqui não é seu terreno, não é sua área. Ele diz: olha, eu não sou profeta e nem filho de um profeta, eu era simplesmente um boiadeiro, mas o Senhor dos céus me mandou vir até aqui para trazer esta mensagem para vocês. Ele está querendo dizer que ele está vindo e ele vai levar vocês a juízo. Então ele está dizendo: se prepare para poder encontrar com ele. Aleluia! E é uma mensagem de que a igreja está precisando hoje. Irmãos, quando se reúne hoje em dia nos congressos, eu me lembro, eu era líder da mocidade ali na cidade de Horizonte, da Assembleia de Deus Missão. Na época, o pastor Robson Brito, ele era líder da mocidade do campo de Maringá, e tem um congresso,
e apresentaram para ele, sim, vamos trazer tal pregador. E ele falou assim, não, eu não quero trazer aqui um pregador de movimento, eu quero trazer um pregador aqui que traga uma palavra que mude as vidas, que mude as vidas, que há transformações de vida. E naquela época ele nem mandou convite para os campos de fora, porque ele falou assim, porque vai encher a igreja. Ele falou assim, e o meu intuito é trabalhar com os jovens, porque era um congresso de jovens. Ele falou assim, aí enche a igreja, e os que nós estamos querendo trabalhar com eles vão ficar do lado de fora, não vão participar. Irmãos, estamos na época que nós precisamos repensar sobre os nossos congressos, porque é gostoso quando vem um pregador que se diz pentecostal, que traz aquela mensagem que você pula, você dança, você sapatia. Sim, isto você sente a emoção, você sente a palavra, mas eu vou dizer uma coisa para você: a emoção ela é passageira, a emoção ela se acaba quando termina o movimento. Nós precisamos de palavra que fique guardada, que fique gravada dentro do coração. Nós precisamos de uma palavra que vai fazer a diferença na sua vida. No amanhã, quando você sair lá fora, você chegar no seu emprego e você encontrar o seu patrão ou encontrar seu colega de trabalho que está armando contra você, mas você vai estar estruturado na palavra de Deus e você vai saber enfrentar a situação. Nós estamos vivendo momentos de pessoas que se convertem, mas o primeiro problema que dá na igreja, ele diz: eu não vou mais na igreja, eu vou sair da igreja, eu não vou ser mais crente, porque são pessoas que têm se convertido em um emocionalismo, não têm se convertido pela palavra ministrada profundamente aos corações. Sabe por quê? Tem um hino que é cantado, que o título dele é Pregador de Rosa. Os obreiros aqui conhecem, né? Pregadores de rosa, preguem as rosas, mas pregue o espinho também. Hoje as mensagens, meu querido, as mensagens hoje é só de interesse pessoal, porque Deus vai te dar isso, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e estou esquecendo de dizer que Jesus Cristo, que hoje é o advogado, é o intercessor que está intercedendo por você diante do Pai, amanhã Ele vai vir como juiz. Ele vai vir como juiz. Nós vemos pessoas testemunhando nesses trabalhos de televisão, porque olha, eu vim para Jesus, a minha vida mudou, hoje eu comprei tal carro, hoje eu comprei isso, comprei aquilo, mas a vida dele continua a mesma. A vida espiritual não houve transformação, não houve mudança. E a missão de Jesus aqui na terra, quando ele veio, não foi mudar a minha situação financeira. Não foi, irmãos. Porque isto, se você for trabalhador, se você for uma pessoa esforçada em estudar, você conquista. Ele veio fazer algo que eu não poderia fazer sozinho. Ele veio fazer algo que você não poderia fazer sozinho. Ele veio trazer perdão de pecados. Porque Paulo falou lá em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituído, afastado foram da presença de Deus. Ele veio levar, nos unir novamente ao Deus Todo-Poderoso. Ele não veio aqui mudar a minha situação financeira, não. Ele tem poder? Tem, porque ele me deu uma casa. Eu paguei aluguel durante 11 anos e ele falou que ia me dar uma casa, me deu uma casa. Então hoje a minha casa é uma bênção, porque foi Deus que garantiu. Mas ele nos fala também que nós devemos buscar primeiramente as coisas que vêm lá do alto, o reino de Deus, porque as demais coisas vai ser acrescentada. Não queira inverter não, porque Deus é fiel. E essa palavra que precisa ser ministrada nas igrejas, que os povos precisam saber,
foi na palavra que ele falou, que ele disse, o justo juiz. E de uma coisa eu tenho certeza, de que ele vai vir. De que ele vai vir. Independente de você acreditar ou não acreditar, de você crer ou não crer, esse Jesus vai vir. Ele está voltando e Pedro diz que ele não tarda, que ele vai vir sim. Ele vai vir para julgar todas as nações. Ele vai vir para julgar todos os povos. Ele vai vir como juiz. E justo juiz. Justo juiz. Nós estamos vendo agora no nosso país, e foi julgado os mensaleiros, né? E foram condenados. Foram condenados. Coisa que ninguém esperava. Aconteceu, foram condenados. Mas sabe, agora começou, se não me engano, na quarta-feira, o acordão, né? O tal do acordão, aonde vão se rever novamente tudo, para ver se dá um jeitinho. Tadinho do José Dirceu, prendeu o homem. Vamos ver se nós fazemos um acordão aqui, para aliviar, para quebrar um pouco os anos que ele pegou. Aí entra a imunidade diplomática. Eita, tantas vantagens. E vai, irmão, no final não vai ninguém para cadeia. Mas vou dizer uma coisa, com esse juiz não tem acordão. Com ele não tem acordão. Com ele não tem imunidade diplomática. Não. Com ele não tem. Com ele não tem também, porque a pessoa é muito pobre, então vou fazer o seguinte, vamos abrandar, você vai prestar serviço comunitário na sua cidade para poder abrandar a sua pena. Não, com ele não tem isso também. Com Jesus não tem isso. Ele está avisando, ele está alertando através da palavra dele, de que ele está vindo como juiz para julgar, e ele tem colocado os seus atalaias, pastores, obreiros e missionários para poder ministrar esta palavra, e é um compromisso muito sério que tem sobre os nossos ombros como pastores, é instruir a igreja de que Jesus está vindo para julgar, e nós temos um compromisso de poder ensinar e instruir a igreja na palavra de Deus. É um compromisso, é uma responsabilidade, porque naquele dia nós teremos que dar conta, prestar conta da igreja, das ovelhas que o Senhor colocou sobre a nossa responsabilidade. Nós teremos que prestar conta de todas as ovelhas que foram colocadas sobre a nossa responsabilidade. Pastor, presidente de campo, há de prestar conta sobre todas as ovelhas que está sobre a responsabilidade dele, e é por isso que temos que ministrar a palavra de Deus. Tem muitos pastores que não pregam mais sobre arrebatamento de igreja, sobre o juízo final, porque tem medo de perder crente. Mas, querido, eu quero dizer uma coisa para você: Deus corrige aquele quem Ele ama. E se nesta noite Deus está falando uma palavra de correção para mim e para você, para que eu e você possamos rever, para que nós possamos analisar como está a nossa situação, se hoje soasse as trombetas do céu e o Senhor descesse sobre as nuvens, qual seria a minha condições para apresentar-me diante do Senhor? Qual seria a tua condições para se apresentar diante do Senhor? Você iria dizer como Abraão, quando Deus chamou ele, que diz: eis-me aqui, Senhor? Ou você iria dizer como Adão, dizendo: Senhor, eu estou escondido porque estou com vergonha do Senhor, porque eu pequei? Ei, querido, o Senhor está dando a oportunidade, o Senhor está falando comigo, está falando com você.
Mas Pentecoste, só a Pentecoste é onde há santificação. Porque Deus não derrama fogo em altar desconcertado. Deus não derrama. Porque quando o profeta Elias ali diante dos profetas de Baal, ele olhou e falou assim: não tem jeito, eu vou ter que consertar o altar, porque Deus não vai derramar fogo. Deus não vai derramar fogo do céu. Ele teve que consertar o altar. Querido, esse barulho aonde não há santidade não é Pentecoste, não é poder de Deus, é só barulho, é só emocionalismo. Porque avivamento é onde as pessoas estão vivas, aonde as pessoas estão ligadas ao trono de Deus, aonde há santidade e santificação. Ali a manifestação do poder de Deus, ali a manifestação do Espírito Santo, ali a manifestação de Deus sobre a igreja. Mas aonde há santificação, aonde você está buscando a santidade diante de Deus, porque não vou dizer que nós somos perfeitos, não, porque a própria palavra de Deus diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, porque todos somos pecadores. Mas só que tem uma coisa, a palavra do Senhor nos ensina a buscarmos a perfeição diante de Deus, a santificação diante de Deus, porque a cada dia que passa vai se aperfeiçoando na presença de Deus até alcançar a estatura de um varão perfeito. E aí Deus derrama, Deus derrama poder. Obrigado, Senhor. E esta é a certeza que nós temos. Esta é a certeza que eu e você temos, de que Jesus vai vir. Jesus vai vir. Jesus vai vir. E para a igreja que está fiel, você vai passar só pelo tribunal de Cristo, né? Onde o pastor falou assim que você vai, se você foi fiel, manteve-se fiel, você vai passar ali para poder receber ali aquela palavra gostosa: vinde, benditos de meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai. Agora, senão, só resta o juízo eterno. E o juízo eterno, o juízo final não é para a igreja. Não, o juízo final não é para mim e para você que estamos buscando a Cristo. Não. Mas para isso, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados para poder encontrar com o Senhor nosso Deus. Para poder encontrar, porque se não estiver preparado, nem encontrar você não vai. Porque a palavra do Senhor diz que Ele vai vir até as nuvens. Ele não vai descer aqui na terra, Ele vai vir até as nuvens. E depois o Espírito Santo vai te levar e apresentar ao noivo, que é Jesus Cristo. Vai te levar para ter um encontro com o Senhor. Então, igreja do Senhor, se prepare para encontrar com o Senhor teu Deus. Se prepare para encontrar